tudo bem? Como você tem passado? Como passou a semana? Tem se protegido, tem se cuidado, tá aí quietinho? Como é que foi? Tudo bem? Que bom. Eu também estou bem, também estava com saudade de ver você para que a gente pudesse nos aventurar no mundo das ciências. Eu sou a professora Ana Carol e nós estamos juntos nas nossas aulas de ciências tão legais. Agora, eu queria relembrar os nossos combinados. Você lembra que na aula passada a gente fez os nossos combinados, que são aquelas coisas que são necessárias para que a nossa aula corra da melhor forma possível. E aí a gente combinou algumas coisas que você precisa preparar e deixar ali sempre prontas para poder acompanhar a nossa aula. A primeira é aquela básica que faz parte da nossa rotina agora, que é lavar a mãozinha, né? Então, manter a mão higienizada, água e sabão. Vai começar a aula, já aproveita, vai ao banheiro, lava as mãos, deixa tudo higienizado para ficar prontinho e alerta para a nossa aula, ok? A segunda coisa era o quê? Você lembra? Lembrou, né? Era separar todos os materiais que você vai utilizar para as nossas aulas, para poder acompanhar tudo por aqui. Lembra que tínhamos coisas que eram essenciais? Então, você vai ter o seu caderno, mas, prof, não estou usando caderno, estou usando folhas, não tem problema. Você também vai estar com elas aí separadinhas próximas a você. Só não esquece de organizar as folhas em uma pasta, em um saco plástico, para que você depois não fique perdido com todas elas soltas. Ou, se você estiver utilizando o seu caderno, já deixa ele próximo a você para a aula de ciências. A gente vai precisar também do lápis de escrever, né? Olha o meu lápis como é bem grandão, lembra? Para que você possa fazer as anotações quando a gente começar a fazer isso. Também, borracha é importante para que você possa apagar e possa corrigir aquilo que você precisar. E também o apontador, né? Por quê? Porque de repente a ponta do seu lápis vai quebrar e você vai precisar apontar e não vai ter que correr lá em outro espaço da sua casa para poder buscar. Então, esses são os essenciais. Ai, prof, mas aqui na minha casa, minha família comprou lápis de cor, giz de cera, muitas coisas diferentes. Você pode utilizar também. O que você tiver. E sempre que a professora for usar esses materiais, eu vou lembrar você. Por isso que é importante que eles fiquem pertinho de você, sempre próximos, para que você não tenha que ir muito longe para buscá-los, ok? Então, esse era o nosso segundo combinado. Você lembra do próximo? Não? Vou te ajudar. Claro que é você encontrar um lugar confortável para poder assistir às nossas aulas e realizar as tarefas. Então, você precisa encontrar um lugar que especialmente seja mais silencioso, que não tenha muita coisa para chamar a sua atenção, para que você possa ficar concentrado e aí possa realizar todas as atividades que nós vamos fazer aqui. Então, encontre um espacinho bem legal aí para você ficar bem. Sente-se confortavelmente para que você possa assistir a nossa aula. Tem mais um, você lembra? Isso aí, muito bem! A gente não pode parar de fazer perguntas, né? Lembra que faz parte do nosso aprendizado. Fazer muitas perguntas. Claro que a gente não vai conseguir resolver todas elas aqui na nossa aula. Mas quanto mais perguntas, quanto mais curioso você for, mais coisas interessantes você vai descobrir. Então, fazer perguntas é sempre importante. Lembra lá de mandar para sua professora da escola as perguntas que você tem. E aí, se a professora mandar aqui para mim, eu já respondo. Mas eu tenho certeza que ela vai conseguir te ajudar lá mesmo. Por isso, sempre faça perguntas. Eu trouxe, inclusive, o nosso quadro. Você lembra que a gente montou o quadro juntos com os nossos combinados, né? Então, olha lá. Deixei tudo separadinho para você não esquecer. Todas as aulas a gente vai sempre olhar para eles, para caso você esqueça de alguma coisa, já se lembrar. Então, as mãos sempre lavadas, os materiais separados, o lugar confortável para você poder assistir e fazer muitas perguntas. Fazer perguntas o tempo todo, tá bom? Assim você vai aprender mais. Agora, eu quero que você pegue o seu material, porque a gente vai fazer a anotação principal da aula de hoje. Então, peça ajuda para um familiar, eu vou te dar um tempo, fique tranquilo, pegue o seu material com cuidado e aí eu vou te dar esse tempinho. Então, olha lá o que você vai anotar para hoje. A data. E aí você reparou lá que a professora colocou algumas estrelinhas em uma das linhas? Coloquei as estrelinhas para marcar um espaço entre uma informação e outra. Eu escolhi estrelinhas hoje, mas você pode fazer bolinhas, risquinhos, o que você achar melhor, tá bom? E aí a gente também vai colocar que nós estamos na aula de número 3 de ciências. Calma, vou te dar um tempo, fica tranquilo, pega o seu material e vai lá.
Pronto, deixou tudo anotadinho. Se você não conseguiu finalizar ainda, não tem problema. Depois você faz com mais calma. Por enquanto, deixa o material aí próximo a você. E lembra, sempre que a professora for utilizar, eu vou avisar antes para você pegar, tá bom? Vamos lá? Vamos relembrar a nossa aula anterior? Você lembra o que a gente fez na aula anterior? Lembra? Vou te ajudar. Lembra que a gente conversou sobre como a ciência está presente em praticamente todas as coisas e todos os lugares? Lembrou? Pois é. Você ficou observando aí na sua casa quantos lugares e quantas coisas tem ciência neles? Lembra que a gente falou que na nossa casa tem muita ciência? E lembra que nós falamos sobre a cozinha, sobre o quarto, o banheiro. Todos os locais têm coisas. Produtos de limpeza, os produtos que nós usamos para a nossa higiene, os eletrodomésticos que a gente usa para cozinhar, para guardar os alimentos e manter eles geladinhos. A televisão que você está aí assistindo agora, por exemplo. É uma tecnologia que a ciência conseguiu desenvolver. Lembra que a gente falou sobre a importância de fazer muitas perguntas, né? De ficar pensando sobre hipóteses de como será que essas coisas chegaram como estão como estão. Será que foi assim, uma mágica? Nada foi por mágica, né? Tudo foi porque houveram pessoas que fizeram perguntas e foram em busca de respostas e estudaram e buscaram conhecimento para resolver problemas do nosso dia a dia e também para responder perguntas sobre tudo que acontece ao nosso redor. Isso aí, a gente falou sobre tudo isso, tá lembrado? Lembra até que eu falei para você que tinha muita ciência nos seus brinquedos? Você reuniu seus brinquedos lá e foi ver quanta ciência tem neles? Pois é, tem em tudo. Porque até o material com o qual o brinquedo é feito, tem ciência. Alguém pensou naquele material para chegar até aquele brinquedo. Então, tem muita coisa envolvida. Se você não reuniu seus brinquedos, depois você coloca todos ali, começa a pensar e conversa com um familiar sobre, olha, tem muita ciência aqui nos meus brinquedos também. Inclusive, tem ciência nas nossas brincadeiras. Claro que tem. E aí a gente trouxe o exemplo da bolinha de sabão, né? Que é essa possibilidade de você ter uma brincadeira muito legal e que também precisa de ciência. Será que se você pegar só um copinho, colocar água e pegar lá o palitinho, né? O aramezinho e assoprar, vai fazer a bolinha? O que você acha? Não vai, né? A gente vai precisar misturar alguns outros ingredientes naquela água para que ela possa produzir bolinhas de sabão. Isso mesmo, muito bem. Tem que ter um pouquinho, né, de detergente, de sabão para poder produzir a bolinha. E aí, isso é ciência. Pense que alguém pensou nessa brincadeira, né, de que vou misturar sabão com água e vou criar um aramezinho redondinho onde, quando eu assoprar, vai ter uma bolinha. É bem divertido brincar com bolinha de sabão, né? Quando você puder, chama um familiar e vai brincar também. Foi isso que a gente viu. E aí você lembra que a gente também aprendeu quem são essas pessoas que ficam questionando tudo, que são os pesquisadores e os cientistas? Isso aí. A gente conheceu, inclusive, um deles, não foi? Isso mesmo. Por quê? Porque essas pessoas foram em busca de informações, ficaram fazendo muitas perguntas e foram estudar. Não vamos esquecer que os pesquisadores, cientistas estão sempre estudando, estão sempre buscando conhecimento para melhorar as suas pesquisas, para aprimorar aquilo que eles querem, ou seja, para ficar sempre melhor. Por isso que eu digo sempre para você, né? Faça perguntas. Quem sabe daqui a um tempo você não vai ser um cientista, uma cientista famosa que criou algo muito importante para a nossa vida. Pensa nisso, eu acho que você vai conseguir. Lembra também que eu trouxe a professora Santina e ela brincou conosco na caixa surpresa? Você conseguiu brincar aí na sua casa com a caixa surpresa? Lembra? Você pega uma caixa, coloca alguns materiais diferentes dentro dela e aí você pede para alguém pegar esse material, mas tem um detalhe, não pode olhar. Na nossa caixa ficava tudo fechado, lembra? A professora Santina colocou as mãos dentro de 2 buracos para olhar.
Você pode também fazer isso vendando o rosto de alguém, sem que ela possa ver. Só pode sentir com os sentidos do tato, quem sabe, né, do cheiro, do paladar, depende. Mas o legal mesmo é que a pessoa apenas toque no objeto com os olhos vendados e tente adivinhar do que será que ele é feito, se ele é gelado, se ele é macio, se ele é duro, se ele é quente. Lembra que a professora Santina brincou com a gente? Então, a nossa caixa surpresa, que era uma caixa que trazia diferentes materiais, né? Aí hoje a gente vai continuar falando sobre isso. A nossa aula de hoje vai falar dos materiais que fazem parte da nossa vida. Você já pensou sobre isso? Já ficou pensando sobre os materiais que fazem parte da nossa vida? Vou te convidar então a observar. Quero que você olhe em volta de onde você está e observe cada detalhe. Comece a pensar do que será que ele é feito. Qual é o material que é feito isso que você está vendo aí. Dá uma observadinha em volta de você. Eu vou te dar um tempinho bem rapidinho para você fazer isso aí. Então, observou tudo aí à sua volta com cuidado? Era isso mesmo, era para observar com cuidado. E aí perceber e ficar pensando do que será que essas coisas são feitas. Vamos brincar novamente? Você gosta de brincar? Eu adoro. Eu vou te mostrar uma imagem e eu quero que você observe com bastante atenção. Tem umas coisas esquisitas nessa imagem. Será que você vai descobrir o que são? Dá uma olhadinha lá. Então, você viu com atenção essa imagem? Você conseguiu perceber coisas diferentes nela?
Conseguiu, né? Pois é. Mas eu vou te mostrar algumas para ver se você já tinha se atentado a elas. Vamos dar uma olhada? Você tinha visto que tem um sol que é uma abóbora? Inclusive uma abóbora que tem olhos, nariz e uma boca assustadora? Um sol desse, será? Acho que não, né? Parece esquisito um sol dessa forma. O que mais você observou? Você observou que tem um aviãozinho de papel voando junto com os pássaros? Você já andou pela rua por aí e viu aviãozinhos de papel voando sozinhos por aí? Ou é um jeito da gente brincar e toda vez tem que ir lá pegar o nosso aviãozinho para ele poder voar de novo? Tá esquisito, né? Não dá para ter um aviãozinho de papel junto com os pássaros. Olha lá outra coisa também que tem que tá diferente. Um homem com roupa de quem está na neve, utilizando inclusive esquis e andando na terra. Como que eu vou esquiar se não há neve? E tem sol, tá calor, e ele usando roupas de inverno, inclusive protetores de ouvidos para eles ficarem quentinhos. Também não tá certo, né? Esquisito. Olha lá a próxima. Você tinha visto essa? Uma roda quadrada, professora. Rodas quadradas não rodam. Rodas têm que ser redondas, tem que ter a forma de um círculo, não de um quadrado. Você tinha visto isso? Pois é, não dá. Essa carroça aí não ia rolar, né? Não vai conseguir se movimentar. Vai dar um problemão para todo mundo que tá lá em cima. Vamos ver mais um? Olha lá. Um giz de cera, professora. Na cerca? Um giz de cera fazendo cerca? Quantas vezes você foi a algum lugar e encontrou um giz de cera fazendo uma cerca? Não, né? Também não estava certo. Você tinha visto esse? Não? Então, ó, viu? Te mostrei. Uma roda que é redonda, é um círculo. Mas, professora, parece aquelas boias que a gente utiliza para ir à piscina e ficar boiando. Dá para usar uma boia num carro, na verdade, num caminhãozinho tão pesado, aquela boia não ia aguentar nadinha. Não dava, né? Tá esquisita essa boia aí nesse caminhão, não vai dar. Uma carroça com uma roda quadrada e o caminhão com uma boia de ir à piscina, não vai conseguir. Aí eu trouxe mais um. Estão vendo ali que tem uma árvore, né? E vocês viram que o tronco da árvore tem uma espécie de rosto, olhos. Que esquisito. Você já viu um tronco de árvore assim? Eu nunca vi. Esse tipo de arte, esse tipo de coisa se chama totem. Ela é utilizada por alguns povos, mas não as árvores. Nenhuma árvore tem um tronco que sai lá da terra, das raízes da árvore, para que ela cresça assim, colorido, com olhos, com asas. Viram que tem asas? Não, né? Também não dá para ser. As árvores não são assim, né, professora? As árvores têm seus troncos, mas não dessa forma. Eu nunca vi. Trouxe mais um. Tem um retrato na cerca, penduradinho. A gente costuma pendurar porta-retratos em uma cerca, numa fazenda ou em um lugar assim, onde eu vou passar por uma estrada? Nunca vi. Porque o que a minha foto vai ficar fazendo pendurada na cerca, na estrada? Não, né? Os porta-retratos ficam em nossas casas, em lugares onde a gente costuma estar para que as outras pessoas possam ver. Mas na estrada eu nunca vi porta-retratos assim pendurados. Ainda mais com preguinho e tudo, né? Não. Viu só? Tem mais coisa. Tem um passarinho. A professora está conversando. Como assim? O passarinho tem celular e fica conversando? Será? Você já andou por aí e viu os passarinhos com celulares conversando? Brincando com os celulares? Também não, né? Não tem essas coisas por aí. Também é mais uma coisa absurda que a gente tem nessa imagem aqui. Tem muito mais coisa. Prof, tem uma imagem do planeta Terra servindo de farol desse caminhão. Ah, esse caminhão não tá certo mesmo, né? Roda de boia e farol com o planeta Terra, com uma imagem do planeta Terra. Também não estava certo, né? Acho que esse farol aí não vai funcionar, não vai ficar bom, não vai iluminar quando precisar. Você percebeu que tem muitas outras coisas nesse desenho que eu vou deixar para que você veja, para que você observe. Você deve ter observado algumas outras que eu não marquei aqui. Que bom! Significa que você é um excelente observador. Por isso, eu vou perguntar agora para você. Você já parou para pensar que tem um monte de coisa no mundo? Muitas, infinitas. Só aí na sua casa, por exemplo, quantas coisas não tem? Muitas, né? Pois é, imaginem todo o planeta, quantas coisas não tem. E aí, eu queria perguntar para você assim, será
que todo mundo fica sempre observando tudo? Ou será que escolhem coisas específicas para observar? Escolhem coisas assim, quero observar apenas este vasinho com a minha plantinha. E fica só naquilo, e estuda aquilo, e faz só isso. Isso mesmo, a gente falou isso na outra aula, inclusive, né? Os cientistas fazem isso, né? Imagine que os cientistas devem ter vontade, assim como nós, de conhecer todas as coisas e entender todas as coisas deste universo maravilhoso. Mas, para estudar, a gente precisa escolher algumas delas, e os cientistas costumam fazer isso. Costumam escolher algo que gostam, que sentem muita vontade de conhecer mais, e aí vão estudar sobre isso. Lembra que na aula passada eu te apresentei para a doutora Berta Lutz, que foi uma mulher muito importante na ciência? Lembra que você viu essa animação da doutora Berta Lutz? E aí você lembra o que foi que a doutora Berta Lutz decidiu estudar? Pois é, num universo cheio, repleto de animais diferentes, de plantas, ela decidiu ficar apenas estudando um bichinho pequenininho. E tão importante também para a nossa natureza, que são as pererecas, né? Então, ela decidiu que gostava e que tinha curiosidade de saber tudo sobre elas. E ela, inclusive, descobriu novas espécies que ninguém conhecia ainda. Por quê? Porque foi curiosa e decidiu estudar e conhecer profundamente as pererecas. Os cientistas fazem isso. Vou te dar mais um exemplo de doutoras que foram, agora nesses últimos tempos, muito importantes. Olha lá, a doutora Esther Sabino e a doutora Jaqueline de Jesus. Você já ouviu falar sobre elas? Já, né? Elas ficaram aí muito famosas, o ano passado principalmente, porque elas conseguiram auxiliar num processo muito importante para a nossa vacina do coronavírus, que foi mapear o vírus. Nunca ouviu falar disso, né? Pois é, bem complicado. Por isso que elas escolheram se dedicar a fazer este trabalho, a tomar este cuidado. Imagine se nenhum cientista quisesse fazer isso. E elas juntas conseguiram, depois de muito trabalho, depois de muito estudo, muita dedicação. E isso foi muito importante para que a gente avançasse, principalmente para que a vacina chegasse. Então, pense, elas foram tão importantes também, né? Quem sabe no futuro você não vai escolher algo que gosta muito e vai estudar sobre isso. Os cientistas fazem isso. Será que só os cientistas fazem isso? Vou te contar aqui. Eles fazem muito, mas tem outros também. Você já pensou que existem artistas que também se dedicaram a pintar as suas obras, a produzir as suas obras a partir da observação, de ficarem olhando as coisas? Olha lá, te trouxe uns exemplos. Te trouxe o Vincent van Gogh, ele é bem conhecido. E ele também observava paisagens e ele desenhava essas paisagens, ou seja, ele pintava e fazia esses quadros tão maravilhosos. O Van Gogh é um artista muito famoso no mundo inteiro e os quadros que ele pintou valem muito dinheiro. E tem alguns, inclusive, que não há dinheiro que possa comprar, porque eles ficam nos museus apenas para que a gente possa apreciar essas obras tão maravilhosas. Viu como é importante também? Quem sabe você também não observa alguma coisa aí e vai pintar um quadro bem bonito. Quer conhecer mais um que também é bem famoso? Olha lá. Monet, Claude Monet, um francês que fazia coisas maravilhosas. Eu adoro, especialmente adoro esse, porque ele tem muitos detalhes. As paisagens que ele pinta, os quadros que ele fez, tem muito detalhe. Presta atenção a quantos pequenos detalhes tem. E ele também produziu obras que são muito importantes e muitas delas não há dinheiro que possa comprar. Os Jardins de Monet, quem sabe quando você estiver com um familiar, navegando pela internet, vai dar uma olhada. São lindas obras. E aí ele observava e pintava lindamente, com muitos detalhes. E ele escolheu apreciar esse tipo de paisagem, quer dizer, ele gostava disso. Esses dois que eu te mostrei não eram aqui do Brasil, não eram brasileiros. Mas eu vou te mostrar quem era. Quer ver só? Olha lá, essa artista que a gente vai ver agora é muito importante, chamada Tarsila do Amaral. As obras dela são incríveis, porque tem muita cor, mas ela também fazia observações dos ambientes e trazia para suas pinturas. Observa esse quadro que eu trouxe para você ver, para você olhar. Tem os postes de luz, tem alguma coisa que parece um farol, um carro,
E ela trouxe também alguns elementos da natureza, né? Tem lá um coqueiro, umas árvores misturadas às coisas da cidade, às coisas que são urbanas. E veja como os traços são bem fortes, como ela faz os contornos bem pretos para deixar marcado a partir da observação. Quer dizer, ela observou um lugar e escolheu fazer a reprodução dele num quadro. A Tarsila do Amaral também é uma artista muito importante e os seus quadros ficam expostos em museus para que a gente possa apreciar. Vou trazer mais um, também bem colorido. Os quadros coloridos me encantam, eu adoro. Vou te trazer a Isa Costa. Olha este quadro que ela fez de uma paisagem um pouco mais simples, viu lá? Ela escolheu uma casa com uma mulher ali que está fazendo algum trabalho em frente a essa casa e em volta tem aí uma paisagem mais, parece rural, né? Parece mais da fazenda, alguma coisa desse tipo. E olha quantas cores lindas ela trouxe. A Isa Costa é uma artista de Goiânia e também produz quadros bem coloridos, bem lindos, cheios de vida, a partir do que ela observa também dos ambientes onde ela está. Quando você puder, estiver como responsável, navegando pela internet, dá uma olhada nas obras dela também, que eu acho que você vai se apaixonar como eu. Vamos ver mais uma? Essa que eu vou te mostrar agora é uma artista que trabalha com colagem. Um pouco ela pinta e um pouco ela usa colagem. Ela tira de algum lugar e cola para poder fazer a sua arte. E também ela lá fez casinhas a partir disso. Então, você viu só a Caterine com as suas colagens, fez lá uma paisagem com muitas casas, fez até um menino lá na ponta, você tá vendo lá? Essa é a Caterine Schultz, então ela trabalha com colagem. Tem artistas que tiram fotografias e criam outras formas de também reproduzir aquilo que ele gosta de observar, aqueles lugares ou aquelas coisas que ele tem interesse em observar. Tem os que gostam dos animais, enfim, escolhem o seu. Mas agora é a sua vez de observar. Sabe o que eu quero que você faça? Que você vá dar uma olhada pela sua janela. Peça ajuda para um familiar com segurança e cuidado e observe atentamente tudo que você consegue ver aí da sua janela. Vou te dar um tempinho bem rapidinho para você observar com bastante atenção. Vai lá. Então, observou com cuidado? O que foi que você conseguiu observar? Será que você viu casas, diferentes casas aí da sua janela? Ou será que você observou e acabou vendo prédios, diferentes tipos de prédios? Se você mora em um prédio, provavelmente você viu algumas outras coisas também, inclusive prédios e casas. Será que você viu uma rua movimentada com ônibus, carros, caminhões? Ou será que você, ao olhar pela sua janela, acabou vendo uma rua tranquila, apenas com as casas, sem muito movimento de carros e barulhos? Será que ao observar aí da sua janela você viu uma linda praça? Tem? Ou será que ao observar você consegue ver um lindo jardim, bem parecido com esse aqui? Você também pode ter observado os pássaros, você pode ter observado os animaizinhos que tem por aí, gatos, cachorros, né?
O importante é prestar atenção em tudo que tem, no ambiente que você observou. No caso, o que está fora aí da sua casa, através da sua janela. Aí, eu queria te convidar para a gente pensar um pouquinho. Por que existem alguns elementos de todos esses que a gente observa que fazem parte da natureza? Quais será que fazem parte da natureza? Você acha, por exemplo, que o carro são elementos da natureza? Não, né? Agora, se você observou árvores, plantas, pássaros, esses sim fazem parte de elementos que são da natureza, né? Aqueles que não foram criados pelos seres humanos, né? Estão aí no nosso planeta e nos ajudam, inclusive, a viver. Você, prof, eu olhei para o céu. Lembra que eu pedi para você observar o céu? Pois é, um elemento da natureza, né? Ninguém foi lá e fez o céu, né? Não houve um ser humano que foi lá e construiu o céu. Ele já estava lá, ele faz parte, é um elemento da natureza. Aí, se você viu animaizinhos, cachorro, gato, pássaros, insetos, borboletas, estes também não foram produzidos pelos seres humanos, né? Não fomos nós que criamos. Também são elementos que fazem parte da natureza. Tá bom, prof, eu entendi. Então aqui da minha janela eu vi alguns desses elementos que você comentou. Mas eu vi também alguns que não são da natureza. Significa então que eles são elementos feitos pelos seres humanos. Por exemplo, as casas, que são construídas de diferentes materiais, mas que são construídas pelos seres humanos. Se você viu casas, prédios, né? Se você, por exemplo, pôde observar carros circulando, caminhões e outras coisas, também são elementos que fazem parte dessa paisagem que você pôde observar, mas que foram produzidos pelos seres humanos. Isso aí. Essas coisas que nós vimos, que são da natureza e que são aquelas produzidas pelos seres humanos, fazem parte de dois grupos diferentes, não é mesmo? Isso aí. Então agora juntos nós vamos a uma tarefa. Vamos lá? Por isso eu quero que você pegue o seu material que eu pedi para você deixar próximo a você. Vai lá. Só o que nós vamos fazer, uma atividade a partir do que você observou aí ao olhar a sua janela. Depois, se você quiser olhar novamente, com mais cuidado e mais tempo, também pode. O que eu quero é que você faça um desenho dos elementos que você viu que são da natureza. Então, você vai perceber se há árvores, plantas, animais, insetos, todos esses elementos que fazem parte da natureza. Prof, posso desenhar o céu? Claro, o céu é um elemento da natureza. E vai fazer um desenho bem bonito. Vai lá que eu vou te dar um tempinho.
Muito bem, colocou os elementos que são da natureza. Fique tranquilo, se você não conseguiu terminar ainda o seu desenho, depois, com mais tempo, você finaliza e coloca mais detalhes. A próxima parte da nossa atividade, que está dividida em duas partes, é colocar aí agora o desenho dos elementos que você observou que são produzidos, feitos pelos seres humanos. Então, as casas, os carros, a rua, né? Tudo que você observou que é do ser humano, você vai fazer o desenho aí também. Vai lá!
Muito bem. Deixe o seu desenho, depois você pode deixar ele cheio de detalhes, não tem problema. Agora, a nossa aula está terminando. Eu já estou com muitas saudades e espero que você tenha aproveitado esse tempo que passamos juntos. Hoje a gente conversou um pouco sobre os materiais que fazem parte da nossa vida. Observamos o mundo à nossa volta e esses materiais do que são feitos. São da natureza ou são produzidos pelos seres humanos? Eu te vejo na próxima aula. Fica bem, se cuida, se protege, tá bom? Tchau, tchau!